Audiobook do livro Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel. Segunda parte. Capítulo 7. Teias do Infortúnio. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a conchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo, para viver em relativa calma ao lado da esposa. Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar vagarosamente a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que, consideradas de só menos importância, foram tratadas tão somente a pasta do miolo de pão misturado ao leite de jumenta, e a vida na época, como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se, de novo, ao violento amor de Aurélia, foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa, com a amante, agora, com a situação sentimental muito agravada, pelas caluniosas denúncias de Saul, acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Plínio Severus era generoso, embora impulsivo, mas, no regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos, que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. Embora sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, com a feroz impulsividade de um leão ofendido. Saul de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime afeição fraternal entre Flávia e Agripa, o qual continuava com a dedicação silenciosa do seu amor de renúncia, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe ao espírito as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade santificante, junto da mulher que não podia amá-lo senão com um sublimado amor fraterno. O ex-escravo dos Severus não perdia, contudo, as esperanças. Procurando, frequentemente, o velho Araxes, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar as suas apaixonadas esperanças. Observando que Flávia Lentúlia dispensava funda afeição a Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos, a fim de captar-lhe, igualmente, o interesse e a atenção. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu ficar só, absolutamente só, em companhia da jovem senhora, que se mantinha em breve repouso, num largo divã do espaçoso terraço. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas, na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Saul fixou a mulher cobiçada, contemplando-lhe formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se fora um irmão e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente, há muitos anos espero um minuto como este, para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estáis num plano inacessível, mas, que fazer, se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma? Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos a tristonhos, tomada de penosa surpresa. Senhor Saul, revidou corajosamente, triunfando da sua emoção, serenei o vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição,
Deixai-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda a mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, as vossas emoções neste sentido, porque o amor de vossas afirmativas não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora. Ajuntou o liberto exasperado, já fiz tudo por esquecer-vos. Tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Massília decidido a nunca mais voltar, porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui, novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou, impiedosamente, no vosso caminho. Agora, pressinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi, na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que fostes talhada apenas para mim. Ardo em zelos, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos de minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulha ouvia-o, agora, entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo precioso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe: Enganais-vos. Entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura, de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque, tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puderdes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. Deixar-vos? Nunca, exclamou Saul com terrível entono. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora, indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto, em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos, por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível, e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus veio à casa, encontrando-a desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência, na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: Mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa da nossa casa. E, em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta, para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800.000 sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses melhor a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida. E, assim falando, retirou-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte amargava em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme amargura. Agripa, contudo,
observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, porém, como se tivesse todos os seus instintos assolados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava, intimamente, possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizera questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora a pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem suspeitar de leve, se os seus propósitos condenáveis. Agora, porém, Saul não buscava a intimidade da família nem se avistar, de modo algum, com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se em companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentúlia, conservava-se horas a fio, muitas vezes em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do esposo, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se, fraternalmente, as bagatelas encantadoras da vida social. Diariamente, contudo, o sicofanta procurava o marido de Flávia, para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis, a respeito da vida íntima da sua mulher. Plínio Severus dava todo o crédito aos desarrazoados do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material e envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se oficial, de modo a realizar uma viagem às Gálias, com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. No dia da partida para Massília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saul na residência de Aurélia, que ficava próximo do fórum, ouvindo-lhe, em febre de ódio, as mais tremendas afirmativas, terminadas com esta aleivosa sugestão: se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite, furtivamente à tua casa e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisarás, então, dos zelos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Naquele momento, Plínio Severus ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo, pela manhã, apresentado as suas despedidas em casa, aos mais íntimos familiares, para justificar os imperativos de sua ausência, alegara determinações imperiosas da chefia de suas atividades militares, embora fossem muito diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos da sua partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se, à noite, para o palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos sentimentos. O liberto, porém, que planejava executar seus projetos criminosos, nas suas intenções impiedosas e terríveis, postou-se, à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a permanência de sua presença nos aposentos referidos. À noite, Plínio Severus procurou a casa, inopinadamente, com surpresa para alguns criados, que tinham ciência de suas despedidas, e sem dizer palavra, enseguecido pelas calúnias injuriosas do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar as suas palavras. Abrindo, um pouco, a cortina sedosa e delicada, viu Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de sua mulher com um leve e doce sorriso. Por muito tempo observou-lhes, ansioso, os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representadas agora, aos seus olhos cegos de ódio e ciúme, como os mais francos indícios de prevaricação e de adultério. No auge da desesperação,
abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal, como se fora um tigre atormentado. Infames, gritou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados. Então, é deste modo que manifestam o respeito devido à dignidade do nosso nome? Flávia Lentúlia, com os seus padecimentos físicos fundamente agravados, fez-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas dessa forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui, imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas objeções no meu quarto. Aqui permanece uma nobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável, que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio Severus fuzilavam de raiva, enquanto o irmão levantou-se serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Chegados, porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia em exclamações deste jaez. Vamos! Explica-te, traidor! Então, lanças a lama da tua ignomínia sobre o meu nome e te acovardas nesta serenidade incompreensível? Plínio, exclamou Agripa ponderadamente, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos, é tempo de pôres termo aos teus desatinos. Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno, acerca da conduta de tua mulher, é um crime imperdoável. Falo-te, nesta, hora grave dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e o nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se imobilizara, como um leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável dos teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo em toda a vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia, na sua juventude, pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste, simultaneamente, a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis de um santificado mistério. Flávia te amava, como sempre te amou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ao ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços, e depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes, peregrinei entre Massília e a nossa propriedade de Avênio, em aventuras loucas e criminosas, em se tratando dos sentimentos mais santos do coração. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios de minhas ilusões dolorosas e malogradas. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas e não te condenei os deslizes injustificáveis. Sei que gastaste 3/4 partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento inesperado. E aqui, nesta casa, sob este teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para tua nobre mulher, senão um irmão dedicado e amigo. Vendo-se acusado, claramente, por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severus reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação: Infame, é inútil aparentares esta superioridade inacreditável. Somos iguais, nos mesmos sentimentos, e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia, ostensivamente, em aventuras criminosas, mas resolveremos, agora, toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E,
arrancando a arma de que fora munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços, serenamente, esperando-lhe o golpe implacável. Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio, exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Coloca-te em defesa da vida, porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Agripa Severus, porém, sorriu tristemente, exclamando: Não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque me prestarás o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando: Está bem. Eu podia eliminar-te, mas não o faço, em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Sem mais palavras, Plínio retirou-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso, para que não se fosse. Alguém, todavia, acompanhará a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul de Gioras que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro, pelas costas, vibrando-lhe um violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu liberto afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No seu quarto, porém, Flávia Lentúlia se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado, por ela, à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Levantou-se, depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo, mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou, vindo do interior um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente. A ausência de luz, aquele ruído de respiração estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio, fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe seduzira igualmente o coração, pela dedicação e pela humildade, em todos os dias daquele amargurado período da sua existência. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era, agora, quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do palácio do Aventino deviam obediência. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe dos receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou, pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto, se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver, lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora visivelmente emocionada, concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar, quase estarrecida. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de borco, descansava numa poça de sangue, que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé, para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta, para Flávia Lentúlia, que lhe observava as mínimas atitudes, ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador,
que lembrava a profunda desesperação do esposo momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras: Não temos tempo a perder. Procuremos o senador, para as primeiras providências. Contudo, suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Mas, silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas, apressadamente, ao gabinete de Públio, que descansava os olhos sobre numerosos processos políticos, no seio tranquilo da noite. Agripa, ferido? Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas, quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia entre lágrimas, ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram séria altercação, no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tal circunstância e, corno não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente. Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E, como estivessem na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse, agora, na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome, nos escândalos sociais, irremediáveis. Além disso, não me pareces muito certa, em tuas lembranças, porque Plínio despediu-se de manhã, seguindo viagem para Massília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana, com humildade, há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atento à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis, apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentúlia, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluçante. Meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre mais e o mal que não se corta pela raiz, com o esclarecimento necessário, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para arrebentar em lágrimas de amargura, nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Urge, agora, providenciar o que seja mais urgente e oportuno. Retirando-se apressado, com a serva, em demanda dos apartamentos do rapaz, notou que Flávia obedecia, sem discussão, às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada, sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim angustiado era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente. Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente. Ó manes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma. Todavia, aquela prece morrera ali no íntimo. A voz tornará-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar, sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde, sob a força dos singultos do coração, que morriam latentes na soledade da sua imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas, em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Públio Lentulus, aos seus olhos era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro,
que não podia atimbrar senão para as loucas vaidades mundanas. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos sempre altivos, caíam lágrimas ardentes, que rolavam, silenciosas e tristes, sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus tristes despojos, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio: Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, peço ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no dédalo das dúvidas tenebrosas. Cotejando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir, no íntimo, a intuição sobre a culpabilidade do delito. A qual dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele, que decidirá tantos processos difíceis na sua vida, ele, que era senador e não perdia também ensejo de participar dos esforços da edilidade romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda a aventura dos seus filhos muito amados. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras e carinhosas da serva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazazeno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida, ou para morrer, heroicamente, como sua própria mulher. Dirigindo-se, então, à criada, com uma intimidade imprevista, em gestos comovedores de simplicidade generosa, quais a serva jamais lhe observara, em qualquer circunstância da vida doméstica, disse: Ana, sempre fui um homem enérgico, em toda a vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te o coração, embora tardiamente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém, o velho patrício continuava: Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de toda a natureza, relativos à justiça do mundo, mas, de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, a caminho de uma sensibilidade para mim, até então, desconhecida. A aproximação da velhice parece uma antecâmara da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Frente a este cadáver, que, certamente, vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justiçar os nossos entes amados, e já que te referes ao Mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade a tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia ele num caso destes, em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração, quanto à culpabilidade de um filho muito amado? Senhor, respondeu Ana, com humildade, fundamente comovida ante aquela prova de consideração afetuosa, muitas vezes, Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados. O senador se surpreendia ao receber, de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos, essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando, no espírito, o seu doloroso passado. Mas, aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Os que não julgam perdoam e esquecem, e, se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça, não podemos perdoar o mal que se nos atira no caminho. Ana, porém, não perdeu o ensejo de consolidar o ensinamento evangélico, acrescentando com doçura: Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente, mas Jesus de Nazaré, sem destruir a essência dos ensinos do templo, esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual, recomendando, na sua doutrina de amor e caridade, não perdoássemos uma vez só, mas 70 vezes 7 vezes. Públio Lentulus admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada, dentro dos princípios do perdão irrestrito. Perdoar? Nunca o fizera em suas porfiadas lutas no mundo.
Sua educação não admitia piedade ou comiseração para os inimigos, porque todo perdão e toda humildade significavam, para os de sua classe, traição ou covardia. Lembrava-se, porém, agora, de que em numerosos processos políticos poderia haver perdoado e que, em muitas circunstâncias da sua vida, poderia ter fechado os olhos da sua severidade com amoroso esquecimento. Sem saber a razão, como se uma energia ignorada lhe reconduzisse o pensamento aos tempos idos, suas lembranças se transportaram ao período remoto de sua viagem à Judéia, revendo com os olhos da imaginação a cena em que, com o seu rigorismo, escravizara impiedosamente um mísero rapaz. Sim, também aquele jovem se chamava Saul e ele trazia agora o cérebro ralado por dúvidas amargosas, entre aquele Saul, liberto dos seus amigos, e a figura de Plínio, sempre guardada no seu conceito num halo de amor e generosidade. Perdoar? E o pensamento do senador se quedava em meditações amargas e penosíssimas, naqueles minutos angustiados e longos. Era, talvez, uma das poucas vezes na vida, em que o seu cérebro duvidava, receoso de fazer cair a austeridade do julgamento sobre a fronte de um filho muito querido. Mas, saindo dessa apatia de alguns minutos, exclamou com resolução: Ana, o profeta Nazareno devia ser, de fato, uma figura divina aqui na terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora de minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar, todavia, neste caso, e não sei como fazê-lo. Mas, hei de saber decidir, quanto à solução deste angustioso problema. Farei o possível por observar os preceitos do teu mestre, guardando uma atitude de silêncio, até que venha a conhecer o verdadeiro culpado, quando, então, buscarei não julgar como os homens, mas pedir a essa justiça divina que se manifeste, amparando meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. E como se retomasse a sua energia usual para as lutas da vida, o velho patrício sentenciou: Agora, tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Colocou o cadáver de Agripa no leito e recomendando à serva que preparasse o espírito da filha, amparando-lhe o coração no angustioso transe, abriu as portas do aposento, requisitou a presença de todos os fâmulos da casa, levando a ocorrência ao conhecimento das autoridades e procedendo, simultaneamente, a rigoroso inquérito, a fim de apurar a procedência do crime, embora um episódio daquela natureza fosse considerado vulgaríssimo nos dias atribulados da Roma de Domício Nero. Alguns criados alegavam ter visto Plínio Severas com o irmão, durante a noite, mas a palavra do senador anulava-lhes as declarações, com a afirmativa de que o irmão da vítima havia partido, durante o dia, em demanda do porto de Massília. Saul era, desse modo, a pessoa naturalmente indicada para prestar declarações, e antes que se realizassem as cerimônias fúnebres, o senador supunha ter razões para crer na sua culpa, observando-lhe as evasivas e alusões descabidas, que não satisfaziam as exigências da sua perquisição psicológica. Suas afirmações indiretas não coincidiam com as asseverações incisivas de Ana, cuja retidão de palavra ele bem conhecia. Em alguns tópicos de suas informações, negou estivesse presente nos aposentos de Agripa e isso foi o bastante para que o senador verificasse que mentia. Quanto a Plínio, não fora de fato encontrado, obtendo-se tão somente a lacônica participação da sua partida para Massília, o que de fato ocorrerá na mesma noite da tragédia, depois da sua altercação decisiva com o irmão, no palácio do Aventino. Em companhia de Aurélia, demandava as Gálias, em suntuosa galera, singrando as águas calmas do antigo mar romano. O senador, porém, apenas desejava ouvir melhor as confidências da filha, para arrancar a confissão suprema do mísero liberto de Flamínio, de cuja culpabilidade não tinha mais dúvida. Procurou, Dessarte, realizar com a maior discrição os funerais do filho do seu inesquecível amigo, aos quais Saul de Gioras teve a disfarçatez de assistir, com toda a serenidade venenosa do seu espírito mesquinho. Flávia Lentúlia, porém, sob o efeito pernicioso de tóxicos letais, que lhe haviam sido aplicados por Ateia, a serva traidora, paga por Aurélia, que, na sua inconsciência, havia envenenado todos os cosméticos do seu uso, destinados ao tratamento da pele dos cílios, tinha, agora, todos os seus padecimentos físicos singularmente agravados, além da terrível situação moral em face da penosa ocorrência e acabrunhada, igualmente, por dúvidas angustiosas. Aquele mal da infância parecia reviver,
porque o corpo novamente se abria em chagas dolorosas, enquanto os olhos pareciam seriamente atacados por moléstia implacável. 3 dias depois das exéquias de Agripa, Públio Lentulus, fundamente penalizado, ouviu-lhe o depoimento íntimo e angustioso, com o máximo de atenção amorosa e interessada. Fim do relato minucioso da filha, cujas desventuras conjugais lhe tocavam o âmago do coração. O velho senador requereu novo interrogatório de Saul, com a sua presença, mas, enviando emissários à procura do liberto de Flamínio, ficará atônito com uma nova surpresa. Saul de Gioras, depois de responder às arguições particulares de Públio Lentulus, quando ainda não se haviam realizado os funerais de Agripa Severus, percebeu claramente a atitude mental do senador para consigo, concluindo que lhe não seria possível enganar o tato psicológico do velho senador. 2 dias após as cerimônias fúnebres, o liberto procurou Araxes no seu miserável refúgio do Esquilino, com o espírito exacerbado e inquieto. Crendo sinceramente nas intervenções maravilhosas do mago, à vista das suas faculdades divinatórias, aproveitadas, aliás, por forças tenebrosas do plano invisível, ligadas às suas sinistras ambições de dinheiro, notou Saul que o adivinho o recebia com a misteriosa fleuma de sempre. Deixou bem ao alcance da vista a bolsa volumosa e enorme, recheada de ouro, como a demonstrar-lhe as suas ricas possibilidades financeiras, para a aquisição do talismã de sua aventura. O velho feiticeiro, encarquilhado pelos anos, reconhecendo-lhe as disposições generosas, desfazia-se em sorrisos de benevolência ambiciosa e enigmática, parecendo devassar-lhe o olhar assustadiço e inquieto, com o fulgor estranho dos seus olhos móveis e penetrantes. Araxe, exclamou Saul com voz quase súplice, estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso serenar minhas penosas aflições. Ouve-me. Quero de tuas mãos o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. Por que demora tanto o efeito da tua ciência? Queres dinheiro? Dou-te tudo o que pedires. O velho adivinho guardou por minutos a cabeça entre as mãos, no gesto que lhe era peculiar e depois, respondeu em voz quase sumida. Senhor, dizem-me as vozes do invisível que as vossas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Mas, o liberto de Flamínio, que sofria o mais fundo desespero de consciência por haver eliminado um amigo e benfeitor, em plena floração da juventude, cortou-lhe a palavra exclamando incisivamente: Como ousas contradizer-me, feiticeiro infame? Araxes, todavia, com um brilho estranho nos olhos móveis, revidou com presteza: Julgais-me, então, um feiticeiro infame? Nem por isso, todavia, deixarei de falar a verdade, quando a verdade me convenha. Pois repito o que disse. Mas que verdades misteriosas aludes, em tuas vagas afirmativas? Falou o liberto, fundamente exasperado. A verdade, meu amigo, dizia o mago com serenidade quase sinistra, é que se estáis tão perturbado é somente porque sois um criminoso. Assassinastes, friamente, um benfeitor e um amigo, e a vossa consciência de celerado teme a implacável ação da justiça. Cala-te, miserável! Como o soubeste? Exclamou Saul, excitadíssimo, ao mesmo tempo que arrancava um punhal de entre as dobras de suas vestes. E avançando para o velho indefeso, acrescentava com voz cavernosa: Já que as tuas ciências ocultas te proporcionam conhecimentos perniciosos à tranquilidade alheia, deves também desaparecer. Araxes compreendeu que o momento era decisivo. Aquele homem arrebatado era capaz de eliminá-lo de um só golpe. Medindo a situação num relance e movimentando toda a sua argúcia para conservar os bens da vida, esboçou um sorriso fingido e complacente, exclamando: Ora, se falei a verdade foi tão somente para que possais avaliar os meus poderes espirituais, porquanto, se é do vosso desejo, poderei integrar-vos, imediatamente, na posse do talismã que vos é necessário. De posse dele, sereis profundamente amado pela mulher de vossas preferências. Com ele, modificareis os mais íntimos sentimentos dessa criatura que adorais e que vos fará, então, a felicidade de toda a vida. Quanto ao mais, não sois o primeiro a tirar a vida de um semelhante, porque todos os dias me aparecem fregueses nas vossas condições, batendo a estas portas. Além disso, entre nós deve existir uma grande confiança recíproca,
porque sois meu cliente há mais de 10 anos. Ouvindo-lhe as palavras benevolentes e serenas, o liberto de Flamínio embainhou novamente a arma, considerando novas perspectivas de felicidade e concordando em tudo com o adivinho, que, fazendo-o sentar-se, lhe ocupou a atenção por mais de 1 hora com a descrição de fatos idênticos aos que lhe ocorriam, demonstrando teoricamente a eficiência dos seus amuletos miraculosos. Ia a palestra em boa forma, quando Saul lhe solicitou a cessão imediata do talismã, porquanto desejava experimentar-lhe o efeito naquele mesmo dia, ao que Araxes respondeu pressuroso: o vosso talismã está pronto. Posso entregar-vos esta preciosidade agora mesmo, dependendo tão somente de vós mesmo, porque precisareis beber o filtro necessário, que vos colocará na situação espiritual requerida pelo cometimento. Saul não fez questão de submeter-se às imposições do velho egípcio, nas suas manobras estranhas e misteriosas, penetrando uma câmara ornamentada de vários símbolos extravagantes, que lhe eram totalmente desconhecidos. Araxes levava a efeito as encenações mais sugestivas. Vestiu-lhe sobre a toga comum, larga túnica igual à sua e, depois de fingidas posições de magia incompreensível, foi ao interior do pequeno laboratório, onde tomou de um tóxico violento, monologando intimamente de si para consigo: e vais receber o talismã que mais te convém neste mundo. Deitou algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e, com largos gestos espetaculosos, como se estivesse obedecendo a um ritual ignorado, deu-lhe a beber o conteúdo, prosseguindo nos seus gestos exóticos que eram bem as expressões pitorescas e sinistras de uma extravagante magia de morte. Ingerindo o vinho na melhor intenção de guardar o amuleto da sua felicidade, o perigoso liberto sentiu que seus membros se relaxavam sob o império de uma força desconhecida e destruidora, porquanto lhe faltava a própria voz para externar as emoções mais íntimas. Quis gritar, mas não conseguiu e inúteis foram todos os esforços para levantar-se. Aos poucos, os olhos turvaram-se lugubremente, como enevoados por uma sombra espessa e indefinível. Desejou manifestar o seu ódio ao mago assassino, defender-se daquela angústia que lhe sufocava a garganta, mas a língua estava hirta e um frio penetrante invadiu-lhe os centros vitais. Deixando pender a cabeça sobre os cotovelos apoiados ao longo da mesa ampla, compreendeu que a morte violenta lhe destruía todas as forças pletóricas do organismo. Araxes fechou tranquilamente o quarto, como se nada houvesse acontecido, e voltou à sua loja, atendendo solícito a clientela numerosa, sem quebra da sua habitual serenidade. Antes da noite, porém, penetrou na câmara mortuária e esvaziou a bolsa do cadáver, guardando-a silenciosamente entre as suas fartas reservas de avarento. Depois das 23 horas, quando a cidade dormia, o velho feiticeiro do esquilino misturava-se aos escravos que faziam o serviço noturno dos transportes, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual ia um grande volume. Após longo trajeto, ganhava as cercanias do Fórum, entre o Capitólio e o Palatino, onde descansou, esperando o derradeiro quarto da madrugada, quando, então, despejou a carga num ângulo escuro da via pública, voltando tranquilamente para o seu sono de cada noite. No dia seguinte, o cadáver de Saul foi facilmente identificado e, quando o senador buscava o liberto para declarações, recebeu a surpresa daquela notícia inesperada, inquirindo a si mesmo as razões daquela morte imprevista e estranha, aturdido com a entrosagem do mecanismo da justiça divina e perguntando, intimamente à própria consciência, se Saul não seria um daqueles criminosos imediatamente justiçados pela lei das compensações, no caminho infinito dos destinos. Seu coração, mais que nunca inclinado ao exame das profundas questões filosóficas, perdia-se num abismo de conjeturas, recordando a recomendação do espírito de Flamínio e as lições caridosas de Ana, dentro de suas frases evangélicas, procurava, com a maior boa vontade, resolver o problema do perdão e da piedade. Desejoso de satisfazer a própria consciência nas atividades da vida prática, buscou contrariar as suas tradições e os seus costumes em face do acontecimento, e, dirigindo-se à residência do algoz de seus filhos, tomou todas as providências para que não lhe faltassem a decência e o respeito nas cerimônias fúnebres. Alguns escravos e servos de confiança estavam habilitados a solucionar todos os problemas atinentes aos negócios deixados pelo morto, mas, cooperando nas suas exéquias, Públio Lentulus se sentia satisfeito por vencer a aversão pessoal, homenageando, ao mesmo tempo, a memória de Flamínio. Localizando-se com a sua nova companheira, em Avênio, Plínio Severus teve conhecimento,
por intermédio de amigos, da tragédia que se desenrolara em Roma na noite de sua ausência, sendo igualmente cientificado das dúvidas penosas que pairavam a seu respeito, profundamente tocado nas suas fibras emotivas, lembrando-se do irmão que, tantas vezes lhe testemunhara as mais altas provas de afeto, desejou regressar, de maneira a esclarecer convenientemente o assunto, vingando-lhe a morte, todavia. Amolecido nos braços de Aurélia e receoso do julgamento do velho senador, respeitado como um pai, além da suspeita que lhe causava a notícia da inexplicável enfermidade da esposa, deixou-se ficar na sua vida incompreensível, através de Avênio, Massília, Arelate, Antípolis e Nicae, buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabiam. Junto de Aurélia, a vida do oficial decorreu em tranquilidade condenável, por 3 longos anos, quando um dia teve a dolorosa surpresa de encontrar a companheira pérfida e insensível nos braços do músico e cantor Sérgio Acerronius, chegado a Massília com as ruidosas alegrias da capital do Império. Nesse dia amargurado da sua existência, o filho do Flamínio investiu a mulher traidora, de arma na mão, disposto a tirar-lhe a vida criminosa e dissoluta. No instante, porém, da sua desforra, considerou infimamente que o assassínio de uma mulher, ainda que diabolicamente perversa, não deveria entrar nos trâmites da sua vida, supondo ainda que, deixá-la viver no caminho escabroso de suas crueldades seria a melhor vindita do seu coração traído e desventurado. A abandonou, então, para sempre, aquela mísera criatura, que foi eliminada mais tarde, em Antium, pelo punhal implacável de Sérgio, que não lhe tolerou o adultério e a pervicácia no crime. Sentindo-se só, Plínio Severus considerou, amarguradamente, os erros clamorosos da sua vida. Reviu o passado de futilidades condenáveis e atitudes loucas. Quase pobre, viu-se misérrimo para voltar ao ambiente romano, onde, por tantas vezes, brilhara na mocidade, em aventuras pródigas e felizes. Debalde enviará-lhe o senador apelos afetuosos. Chamado a brios pelas lições dolorosas do próprio destino, o oficial, amparado por alguns amigos de Roma, preferiu esforçar-se pela sua reabilitação nas cidades das Gálias, onde permaneceria longos anos em trabalho silencioso e rude, pelo reerguimento do seu nome diante dos parentes e amigos mais íntimos. Já entrado nas profundas reflexões da idade madura, grande foi o seu penoso esforço de reabilitação, distante dos entes mais caros. Quanto ao velho senador, resistiu, decididamente, dentro da sua rígida estrutura espiritual, aos golpes aspérrimos do destino. Fazendo da luta de cada dia o seu melhor caminho de esclarecimento, viu passar os anos sem desânimo e sem ociosidade, nas avançadas expressões da sua fortuna material. Desde os trágicos acontecimentos em que Agripa e Saul haviam perdido a vida misteriosamente, com o abandono definitivo do marido, Flávia Lentúlia tinha a saúde abalada para sempre. Na epiderme, os venenos de Ateia haviam sido anulados e vencidos pelas substâncias medicamentosas aplicadas, mas a luz dos seus olhos fora aniquilada para todo o sempre. Desalentada e cega, encontrou, porém, no coração generoso de Ana, o carinho materno que lhe faltava em tão penosas circunstâncias da vida. A constituição física do senador, contudo, resistia a todos os embates e infortúnios. Entre os esforços de carinhosa assistência à filha e as lides políticas que lhe tomavam o máximo de atenção, seus dias decorreram cheios de lutas acerbas, mas silenciosos e tristes, como sempre. Em seu espírito, havia agora as melhores e mais sinceras disposições para aprender a essência sagrada dos ensinamentos do cristianismo, e foi assim que o seu coração penetrou o crepúsculo da velhice, como se as suas sombras fossem clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. No seu íntimo, permanecia uma serenidade imperturbável, mas, na vida do homem corria o sopro inquieto do esforço pelas realizações do seu tempo. O coração estava resignado com as desilusões penosas e amargas do destino, porém, no poder supremo do império estava um tirano, que precisava cair em benefício das construções do direito e da família, e por isso, junto de numerosos companheiros, entregou-se ao trabalho sutil da política interna, para a queda de Domício Nero, que prosseguia avassalando a cidade com os espetáculos odiosos do seu nefando reinado. Caius Pisão, Sêneca, bem como outras figuras veneráveis da época, mais exaltadas no seu patriotismo e amor pela justiça, caíram sob as mãos criminosas do celerado que cingia a coroa,
mas Públio Lentulus, ao lado de outros irmãos de ideal que trabalharam no silêncio e na sombra da diplomacia secreta, junto dos militares e do povo, esperou pela morte ou pelo banimento do tirano, aguardando as claridades do futuro, surgidas com o efêmero reinado de Sérvio Sulpício Galba, que, no dizer de Tácito, era considerado por todos digno do governo supremo do império, se não houvesse sido imperador.